Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo do canal. Nós vamos fazer agora a reflexão astrológica para esta próxima semana, então eu vou passar algumas orientações para vocês antes da gente começar. Eu acho que alguns de vocês já devem estar se perguntando aí por que eu não tenho postado vídeos sobre outros temas, né? Só sobre as reflexões astrológicas. Na verdade, eu estou fazendo algumas mudanças no meu trabalho e eu estou vendo uma forma melhor de continuar com esse tipo de atividade, tá? No YouTube não dá tanto retorno. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de estudar astrologia e que curtem muito esses vídeos que eu posto, mas o grande volume mesmo de visualização vem das reflexões astrológicas. Então eu tenho que ser estratégica, né, e aproveitar melhor cada ferramenta, né, cada mídia que eu tenho para publicar os temas adequados. Então, estou fazendo uma mudança, eu peço que vocês aguardem aí um pouquinho para eu colocar em movimento aí outros temas e tal. E outro também, outro aviso aqui, é que eu vou começar agora no dia 3 de agosto, um curso sobre previsões astrológicas, uma parte de um curso, né, um módulo de curso, onde nós vamos falar sobre profecções, direções primárias e secundárias e sobre os trânsitos, tá? Então é um curso online e é direcionado para quem já trabalha com astrologia natal, porque nós não vamos entrar nos detalhes básicos de astrologia, posicionamento de planeta no signo e tal. Então é indicado para quem já sabe interpretar o mapa de nascimento. Então as informações sobre o curso vocês encontram no meu site, neste link aqui em cima. Tem todas as informações sobre início e final de curso, duração das aulas, como é o esquema e tudo mais, tá? Bom, então vamos lá entender como vai funcionar esta semana do dia 30 de julho ao dia 5 de agosto, tá? E nós não temos assim tantos eventos marcantes durante essa semana, mas a Vênus muda de signo, ela finaliza o trânsito dela pelo signo de Gêmeos e inicia em Câncer. Então, Gêmeos e Câncer têm características muito diferentes, né? Começar que o signo de Gêmeos tem uma característica ativa, é um signo ativo, e Câncer receptivo, Gêmeos mais do contato com o mundo, né? Câncer mais introspectivo, na busca mais da segurança. Então a gente vê uma mudança no quadro dos nossos interesses, desejos, no campo financeiro, no romântico, no campo da sensualidade, ou seja, há uma mudança grande aí na maneira como a gente tende a atender nossos desejos mais profundos, tá? E isso vai acontecer na segunda-feira, então eu já vou passar para vocês daqui a pouquinho a influência que essa mudança traz, tá bom? Bom, mas no domingo a gente tem a formação da fase crescente da Lua, que é o Sol está passando pelo signo de Leão, né? E aí a Lua estará passando por Escorpião. Então eles vão formar um aspecto de tensão, que é o momento exato quando se forma a fase crescente. A fase crescente é uma fase que tem uma relação importante para construir as coisas que a gente está plantando, né? A gente plantou ali na lua nova, então agora a gente coloca um movimento para elas começarem a produzir resultados. Isso em termos de interesses no sentido geral, tá? Então só que acontece? Ali bem pertinho do Sol tem o Marte, então a Lua vai formar um aspecto de tensão com o Marte também. E aí o domingo ele acaba tendo uma configuração, eu diria, de necessidade de poder e controle de uma maneira mais elevada. Então há uma tendência natural do nosso comportamento para essa busca de se mostrar assim como firme, forte, decidido. Então, se por um lado a gente percebe que é fácil a gente conseguir se posicionar sobre o que a gente quer ou não quer, porque fica realmente bastante decidido, a gente está muito intenso com a lua em Escorpião. Por outro lado, as questões do mundo, do meio ambiente onde a gente convive, elas nos afetam de uma maneira muito profunda. Então, a gente tende a se incomodar muito com as coisas que a gente vê no entorno e que não concorda. Então, aquilo que eu falo sempre, quando dá certo, quando você concorda, quando as coisas fluem da mesma maneira que você acha adequada, bacana, você vai perceber um grande poder, uma grande energia fluindo num sentido muito positivo, de realização, uma composição de aspectos que acaba levando muita realização. Porém, a dificuldade mesmo é saber lidar
com os contratempos, com as divergências, com as coisas que não são exatamente como a gente concorda. Porque aí é que essa necessidade de exercer poder e controle se mostra de uma maneira mais agressiva, um pouco mais forçada. E lembra que eu falei para vocês na semana passada que a alunação leonina é muito forte e poderosa, mas que um desafio importante seria exatamente no momento da formação da lua crescente e da lua minguante, que é quando a lua e o sol estão em aspecto de tensão, que é exatamente nesse momento onde a característica mais tensa, eu diria ao lado mais negativo, né, das características, tendem a se acentuar. E isso acontece então neste domingo. Então é bom vocês ficarem atentos à postura de vocês com relação a essas coisas de como eu lido, com relação a essa questão de como eu lido com os assuntos, os pontos de vista, as coisas no sentido geral que não são exatamente como eu concordo, né? Como eu estou lidando com isso. Agora, a Lua vai formar um bom aspecto com Mercúrio. Então, se a gente tem a Lua representando as nossas necessidades mais básicas, o campo emocional, e o Mercúrio representando a questão da mente básica, da expressão, essa harmonia ela facilita a capacidade de análise crítica. Porém, como eu falei para vocês, o quadro do domingo, ele é um pouco mais tenso. A gente tende a olhar pelas coisas num sentido mais pessoal, tá? Então, essa influência de Lua com Mercúrio, ela é muito favorável para lidar com pequenos assuntos, com os detalhes, a nossa avaliação crítica fica muito acentuada. Então, positivamente, isso é adequado se a gente estiver precisando de uma capacidade de observação, observar muitas coisas, fazer trabalhos minuciosos, lidar com as coisas que precisam mesmo de uma avaliação crítica, criteriosa mesmo, tá? E fica muito bom porque quando a Lua está passando pelo signo de Escorpião, a percepção fica muito acentuada, né? A gente olha tudo, percebe tudo no entorno, porque como eu disse para vocês, tudo tem um impacto muito em um nível pessoal, tá bom? Bom, então o domingo ele fica mais favorável para o signo de Virgem e de Câncer, e não é tão favorável assim para Leão, para Áries e para Escorpião. Na segunda, no dia 31 de julho, a Lua ainda estará passando pelo signo de Escorpião e ela vai formar um aspecto tenso aos nódulos lunares e ao Plutão também, tá? Mas o Plutão é um planeta geracional, então essa influência da Lua com Plutão acaba afetando muito mais as questões coletivas, ok? Mas a gente tem uma segunda-feira que favorece a análise profunda para a tomada de decisão. A gente tende a uma postura mais decidida, muito firme para enfrentar os obstáculos. Então, é possível que durante a segunda-feira alguns contratempos aconteçam. E se acontecerem, é com a força e determinação que se vence mesmo, não é abandonando, tá? Então, nem deixa para depois, porque o quadro da segunda-feira, ele proporciona esse direcionamento, essa capacidade de foco e a utilização do próprio poder pessoal para resolver os assuntos. Então, tem que ir adiante, tá? E tudo fica muito firme mesmo, né? Essa ideia de superação de desafio, ela fica mais fácil para a gente com essa composição toda. E aí é na segunda-feira que a Vênus inicia o trânsito pelo signo de Câncer. Então a gente tem os dois astros femininos aqui com uma relação, né? Porque a Vênus passando por Câncer, ela tá na casa da Lua, né? Porque a Lua que rege o signo de Câncer. E a gente sabe que Câncer também é um signo que tem uma característica de introspecção, ele é um signo receptivo, é um signo de característica feminina, do elemento água, é um signo cardinal. Então, há uma tendência natural dos nossos desejos, das nossas motivações no sentido afetivo, né? Romântico, sexualidade, finanças mesmo, diversão, tal, tudo isso passar por uma coisa mais na busca da segurança, então ele fica mais estável. Por isso que eu falei para vocês que é uma mudança muito grande de Gêmeos para Câncer. Então a gente passou por um momento em que, eu diria assim, um certo dinamismo, uma certa alegria e um olhar mais aberto, mais sutil do mundo estava mais em evidência. Agora a tendência é a gente puxar mais para dentro. Como o signo de Câncer tem uma relação muito forte com a questão do cuidado, da atenção, do carinho, essa posição de Vênus, ela favorece mesmo essa nossa busca pela expressão afetiva, por meio do carinho, do cuidado com as coisas do parceiro, de quem você gosta.
Também a gente tende a ficar um pouco mais romântico, né, nesse ponto, e também a necessitar muito desse cuidado e atenção do outro. É um posicionamento para Vênus em que essa necessidade de ser visto, atendido, assim, ela fica intensa, mas é diferente de Leão, porque o Leão tem aquela coisa do eu preciso ser visto a todo custo para atender o próprio desejo. No caso do posicionamento da Vênus em Câncer, é já uma necessidade do preciso ser visto porque eu necessito desse afago, necessito desse carinho. Então, o lado tenso da Vênus em Câncer é, vamos dizer assim, uma necessidade excessiva de carinho e de atenção, uma carência muito excessiva que a gente precisa evitar, tá? Os desejos são expressos por meio das emoções e também o campo das finanças, que é um assunto de Vênus, também passa a ser atendido de acordo com as emoções. Então é um ponto que tem que ter muita consciência, porque a gente tende a comprar, a adquirir coisas, a investir determinada pelas nossas emoções. Então os objetos, as coisas, eles são representações, vamos dizer assim, de uma certa um certo sentimento, eu diria, né? Então vamos supor, eu tendo a comprar um vestido porque ele pode me proporcionar, por exemplo, um bem-estar, uma questão de satisfação pessoal para que eu me sinta bem, não tanto pela necessidade ou pela utilidade, tá? Isso aí tem mais a ver com Virgem, né? Com Câncer, os nossos desejos financeiros são atendidos nesse campo. Mas também a Vênus em Câncer é um posicionamento muito favorável para poupar, para guardar dinheiro mesmo para os assuntos mais importantes, porque Câncer tem uma relação muito forte com a questão de segurança emocional. Então a gente segura mais, não é um posicionamento que favorece o gasto, né? Mas favorece muito mais investir, economizar num sentido geral, né? Tá bom? Bom, e como eu falei pra vocês, é um dos posicionamentos mais românticos que tem mesmo. Ele ativa muito essa necessidade nossa de atender os desejos da outra pessoa, de fazer tudo que o outro quer, de querer ser visto nesse sentido, né? Fazer o outro se sentir muito bem e também se sentir muito bem em contato com a outra pessoa. É um posicionamento muito envolvente. Então, na segunda-feira, por toda esta configuração, o dia fica bem mais favorável para o signo de Touro e não assim tão favorável para Câncer e Escorpião, mas não pela posição da Vênus, mas pela da Lua, né, que vai estar em aspecto tenso aos nodos lunares. Terça-feira, dia 1 de agosto, a Lua já estará passando pelo signo de Sagitário. Ela vai formar um bom aspecto com o Sol e com o Marte, mas vai formar um aspecto de tensão com Mercúrio. Então a gente tem um dia que, de maneira geral, é bastante dinâmico, cheio de motivação, capacidade de realização, de foco, o impulso de conquista, de fazer as coisas assim, ele está bastante elevado, e a capacidade de se arriscar um pouco mais do habitual, né, do que o habitual, ela fica alta. Então, assim, na verdade, a gente vai perceber que é preciso arriscar um pouquinho mais, ousar um pouco mais para atingir aquilo que a gente quer, tá bom? Agora, para situações de compromissos que precisam de muita ousadia e perspicácia, esse dia é favorável. Porém, se a situação ela requer um pouco mais de criticidade, de permanência, você pode sentir um pouquinho de ansiedade durante essa terça-feira, porque o clima fica pipocando assim, sabe? Num sentido meio agitado. Então você fica com aquela coisa de querer fazer algo, querer fazer algo. É importante que você tenha consciência de que fazer algo tem que ser alguma coisa planejada e organizada. Até porque, como a Lua vai estar em aspecto tenso com Mercúrio, e o Mercúrio rege a mente básica, a atitude sem planos pode trazer problemas, tá? Então, outro fator também é que, como essa motivação e empolgação ela fica mais elevada, a gente tende a agir mais levar as coisas mais pela ação e atitude do que pelo planejamento e reflexão. É bom vocês terem consciência de que a atitude de vocês deve caminhar de acordo com aquilo que vocês falam, de acordo com aquilo que vocês planejaram, tá? Para não gerar problemas durante esse dia. Bom, então a gente tem um dia que é bastante favorável para Leão, Sagitário, Áries, não é tão favorável para a Virgem, porque a capacidade de análise crítica dá uma diminuída. Na quarta-feira, dia 2 de agosto, a Lua ainda estará passando pelo signo de Sagitário e ela vai formar uma conjunção com o Saturno, ela chega ao mesmo grau que o Saturno.
e em bom aspecto com o Júpiter, mas ainda continua recebendo as influências lá, continua sobrevivendo das influências dos aspectos com o Sol, com Mercúrio, com Marte. Então, apesar de a gente ter um clima na quarta-feira de necessidade, assim, de levar as coisas muito a sério, a nossa disponibilidade, disposição para a vida, ela também está bastante acentuada, o que acaba favorecendo muito as soluções de situação, qualquer tipo de situação que sejam conquistadas pelo diálogo, pela diplomacia, bater o martelo e falar, então vou assinar o contrato. Então, tudo isso que vem como um assunto onde a gente fortalece o compromisso, fortalece a solução e que seja conquistado por meio do equilíbrio, de um contrato, de uma conversa, de algo que seja decidido entre dois pontos ou duas pessoas, por exemplo, acaba sendo muito favorecido. Então, a gente tem uma quarta-feira que é boa para assinaturas de contrato, tá? O Júpiter está em aspecto tenso ali desde da terça-feira, exatamente no mesmo grau, né, 17 graus o Júpiter, 17 graus o Plutão, formando um aspecto de tensão. Esse aspecto, ele pega os dois planetas que são lentos, né? O Júpiter leva um ano para sair de um signo para outro e 12 anos para dar uma volta completa no zodíaco. E então essa composição ela é tensa, mas ela acaba envolvendo mais no sentido coletivo. Então a gente pode ter algumas notícias de meios coletivos em todos os níveis, tá? Político, financeiro, social, cultural, esportivo, enfim, tudo que envolve muita gente. A gente pode ter algumas notícias aí um pouco tensas, tá? Porque a gente tem um quadro em que a gente percebe que as expectativas são um pouco frustradas, elas são meio abandonadas. Então, também, por exemplo, se alguém ou algum grupo ou algum país ou alguma situação está aguardando uma solução, está na expectativa de que alguma coisa aconteça para se dar bem, por exemplo, essa expectativa ela pode se dissolver, ela pode acabar se desfazendo. Então a gente percebe um clima de dissolução de alguma coisa importante. E um outro fator é que o Júpiter rege a aviação, né? Ele é um representante natural de aviões, viagens por avião, e esse quadro de tensão ele também abre possibilidades para problemas, para circunstâncias num sentido mais tenso envolvendo o campo da aviação. Pode ser acidente? Até poderia, né? Pode, né? Mas não só, porque assim pode acontecer problemas envolvendo aeroportos, envolvendo voos, isso num sentido global, geral, tá? Não estou falando de situações individuais, estou falando num sentido geral. Então, assuntos que envolvam o meio, né, da aviação, eles, num sentido mais tenso, pode acontecer aí a partir da terça-feira. Esse aspecto, ele não é de um dia só, tá? Então, ele começa na terça, daí na quarta, quinta, ele ainda tá a semana toda em influência neste mesmo grau, tá bom? Bom, e então a gente tem uma quarta-feira que é mais favorável para Capricórnio, Aquário, Leão e Áries. Ela não é ruim para muitos signos, só mais Virgem mesmo, né? Na quinta-feira, dia 3 de agosto, a Lua está em Sagitário uma boa parte do dia. No final do dia, ela ingressa no signo de Capricórnio. Então, a gente tem um dia ainda sagitariano aqui, né? E vai formar um bom aspecto aos nodos lunares e ao Urano, só não forma com outros planetas rápidos, tá? Então a gente tem um dia com muitas possibilidades, muitas oportunidades e tal, e também um clima interessante onde os imprevistos podem trazer oportunidades e abrir soluções, fazer o nosso olhar mudar de direção totalmente e encontrar uma saída. Então é um dia onde a gente tende a não ter resultados pelo caminho óbvio, né? Mas assim, as arestas, os lados, vamos dizer assim, as laterais ali podem trazer mais resultado do que o caminho reto. Então é importante que você esteja atento às pessoas que surgem no teu dia a dia aí, que você pode encontrar soluções e coisas interessantes, situações inesperadas que venham a acontecer, enfim, um clima agitado assim de imprevisto, ele fica bem no ar, mas no sentido positivo, tá? Bom, e como a gente não tem muitos aspectos, né, somente esses dois, a gente tem um dia que acaba se tornando mais favorável para Áries, Sagitário e Leão, signos do elemento fogo, né?
e não é assim, desfavorável ou negativo para nenhum signo. Na sexta-feira, no dia 4 de agosto, a Lua está em Capricórnio. E aí o que vai acontecer? A gente tem a Vênus em Câncer, que é o signo oposto a Capricórnio, então elas vão formar uma oposição, tá? Então a gente tem Lua representando necessidades emocionais e Vênus o desejo, o romance, o amor e tudo mais. E principalmente porque a Lua em Capricórnio está no signo oposto ao que ela rege. A Vênus está na casa da Lua, né, no signo de Câncer. Então a gente tem um quadro que ele favorece a defesa emocional. Como a Lua rege Câncer e está em aspecto com a Vênus em Câncer, não é totalmente ruim, né? Mas, assim, a gente tende a ficar mais reservado na questão das emoções, na questão do atendimento dos desejos. E é fácil a gente querer segurar e agarrar as coisas a toda força. Então, dependendo da circunstância que você vive aí na sexta-feira, por exemplo, se for uma situação que exija um pouco mais de ousadia, de uma expressão emocional mais dinâmica, isso fica um pouquinho prejudicado. A gente tende a se reservar bem. Agora, uma coisa importante é que tudo isso fica forte pela nossa necessidade de segurança emocional. E também, assim, quando a Lua passa por Capricórnio, a expressão emocional, ela fica um pouco fria. Então, lidar com situações emotivas, com afeto, expressão de afeto, com romance, fica um pouquinho mais difícil. E financeiramente só se torna favorável para questões de poupar mesmo, investimentos bancários, guardar dinheiro. Não é bom para investimentos ousados e compras, tá? Aqui o clima é bem de reserva, ele puxa totalmente para dentro e uma necessidade de segurança tanto emocional como afetiva fica muito evidente. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui para não ficar muito ríspido, muito seco nesse momento, tá bom? Bom, então a gente tem um dia que não é assim tão favorável para nenhum signo e especialmente assim, mais desfavorável para Câncer, Touro e Libra. E no sábado, no último dia da semana, 5 de agosto, a Lua que estará em Capricórnio vai formar um aspecto de tensão com Júpiter e uma conjunção com Plutão, tá? Bom, e aí a gente tem um quadro de sábado que não é tão alegre, harmonioso assim, porque a gente tende a um pouquinho de dificuldade em compartilhar, né? A gente sabe que eu falei agora há pouco que a Lua em Capricórnio acaba representando uma certa dificuldade de expressar as emoções e os afetos. A nossa tendência é enxergar as coisas muito por um prisma racional, querer as respostas muito no sentido de é ou não é. Então fica um pouco difícil essa questão de flexibilidade, que é um exercício importante do dia. É saber dividir, saber ouvir o que o outro está falando, trabalhar um pouco mais da questão da empatia, porque no sábado ela fica um pouquinho comprometida, esse clima todo aqui, né? Essa tensão toda aqui. Então, principalmente nas questões de relações amorosas, relações familiares, relações entre os amigos, ser flexível é a saída que você pode encontrar para muitas dificuldades nesse tipo de situação ao longo desse sábado, tá bom? Bom, então a gente tem um sábado que também não é muito favorável para ninguém, né? E é um pouquinho pior, assim, né? Tenso para Câncer, Sagitário, Capricórnio e para Peixes também. Bom, então é isso aí, pessoal, tá? Para essa semana, só essas coisas, só tudo isso. Aí na semana que vem a gente tem um eclipse, né? Que vai ser formado, mas o eclipse mais forte que a gente tem é no dia 21 de agosto, tá? Que é um eclipse solar. Mas a gente vai falar mais desse eclipse lunar aqui na semana que vem, então, tá bom? Então eu deixo um abração para vocês, uma ótima semana para todo mundo e até o nosso próximo vídeo.